Em mais um Ouvindo a Palavra, hoje vamos falar sobre versões de Bíblia. Eu já estava querendo falar no blog e no canal sobre versões de Bíblia. E quando eu fui estudar a respeito, encontrei esse vídeo do canal A Deus Toda Glória, do qual eu sou seguidora, com a explicação do pastor Alan Capriles. Eu gosto muito dos vídeos produzidos por esse pastor, porque ele é muito estudioso e tudo que ele apresenta está muito bem embasado. Então eu gostaria de sugerir esse canal para vocês estarem passando tempo, investindo o tempo das suas vidas e, e vendo sobre coisas interessantes, coisas sobre a Bíblia, né? Vale a pena. E não só do pastor Alan Capriles, como de todos. Eu sempre digo isso no canal e no blog. Você sempre tem que pegar a pregação, a explicação e ler. Ler a Bíblia, ler a fonte que ele deixou. Nós temos a internet para isso. A internet não é uma coisa ruim. Ela é usada como uma coisa ruim, mas ela pode ser usada como uma coisa boa. Então, assista esses vídeos, né, sobre. Tem o pastor Júnior também, que eu adoro, sempre estou colocando o vídeo dele aqui, do Alan Capriles. Ele tem um canal muito bom. O canal dele fala sobre muitas coisas bíblicas, ele fala muito sobre comportamento cristão, mas ninguém, todo mundo que fale alguma coisa, é importante que você pesquise também, ok? Então aproveitem a explicação do pastor. Até já! Eu estou aqui diante de um desafio muito grande, que é tratar de um assunto complexo, que é conversarmos a respeito de qual versão da Bíblia é mais confiável. Qual versão da Bíblia é mais confiável? Acredito que a maioria de vocês já foi numa livraria evangélica comprar uma Bíblia e se deparou com diversas versões, né? Então você às vezes não sabe qual escolher. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, nova versão na linguagem nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, né? São uma série de versões da Bíblia. E obviamente a palavra de Deus é uma só. Eu gostaria de dar início a essa aula fazendo a leitura de 4 versículos bíblicos, creio que eles já aparecem aqui no telão. E nós encontramos o mesmo ensinamento na lei, o mesmo ensinamento nos livros poéticos, o mesmo ensinamento nos livros proféticos, o mesmo ensinamento no final do Novo Testamento, em Apocalipse. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 está escrito: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 está escrito: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Jeremias capítulo 26, versículo 2: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que venham adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. E finalmente, no último capítulo do Apocalipse, versículos 18 e 19: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Em outras palavras, não
se deve brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar, nem omitir, nem alterar. Mas o título desta aula, qual versão da Bíblia é mais confiável, já nos mostra que algo estranho está acontecendo. Por que deveríamos desconfiar de certas versões da Bíblia? Não são todas elas a palavra de Deus? É o que nós vamos descobrir hoje aqui, se são ou não. Quais são os critérios que nós devemos usar para escolher uma Bíblia, né? Como que nós devemos escolher uma Bíblia quando estamos numa livraria e desejamos ter nas nossas mãos uma Bíblia que seja o mais confiável possível, de acordo com a palavra de Deus? A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é que existem 2 métodos ou 3 de tradução. Alguns dizem que são 2 e que o terceiro é oriundo do segundo método, e vocês vão entender isso aqui. Então, todas as Bíblias, os seus tradutores, aqueles que pegaram os textos em hebraico no Antigo Testamento e em grego no Novo Testamento, lembrando que no Antigo há alguns trechos também em aramaico, eles usaram qual método de tradução? Existem 2, ou como eu disse, 3, se você levar em conta que o terceiro é independente do segundo. A meu ver, está dentro do segundo também, só que ele vai um pouco mais longe, né? O primeiro método é a equivalência formal. Eu creio que eu coloquei aqui isso. Equivalência formal, que é a tradução de cada palavra do texto o mais literal possível. Então, há o texto grego, por exemplo, que é o do Novo Testamento. O Novo Testamento todo foi escrito em grego, os manuscritos foram escritos em grego, e para cada palavra você substitui a palavra correspondente, no nosso caso, em português, e reorganiza a frase de modo que ela se torne compreensível. Então esse é o método chamado de equivalência formal ou tradução literal. Quais são as versões que se baseiam neste método? Nós temos a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Corrigida, e também outras 2 que não são muito literais, mas que ainda estão dentro deste chamado método de tradução de equivalência formal, que são a Almeida Edição Contemporânea, que é a versão utilizada na chamada Bíblia Thompson, Bíblia de Estudo Thompson, e a Almeida Revista e Atualizada, que se tornou muito popular no Brasil. Inclusive é a versão que eu tenho utilizado nas minhas pregações, porém sabendo que necessito tomar cuidado com essa versão, e vocês vão saber por quê. E na realidade, depois do estudo aprofundado, eu passei uma semana me dedicando a esse estudo, e principalmente de anteontem para cá, muito tempo. Ontem foi o dia todo e até agora pela manhã mesmo, o máximo que eu pude, porque eu não posso errar, eu não posso me dar aqui ao luxo de cometer erros que podem trazer consequências trágicas. Esse é um assunto muito sério. E depois desse estudo profundo que eu fiz, eu decidi que eu não vou usar nem mais para pregar a Almeida Revista e Atualizada, e vocês vão entender por quê. Mas ela não é uma Bíblia literal? Porém, nós temos um problema um pouco mais sério à frente, nessa mesma versão Almeida Revista e Atualizada. O outro método de tradução é o chamado de equivalência dinâmica. O que significa isso? É a tradução
não de palavra por palavra, mas a tradução daquilo que o tradutor supõe que o autor queria dizer. Então ele imagina, bom, se eu traduzir palavra por palavra, fica difícil a compreensão na língua portuguesa. Então eu acredito que o que o autor queria dizer é tal coisa, e ele vai e traduz aquilo que ele acha que o autor queria dizer. Compreendem? Na minha opinião, isso deveria ser colocado como um comentário na nota de rodapé deste versículo. Compreendem? E não se alterando o texto original, que aí ele deixou de ser realmente o que o autor escreveu. Ele passa a ser aquilo que o tradutor acredita que seja. Por que tem esse nome de equivalência dinâmica? Essa tradução é apenas dinamicamente equivalente, ou seja, ela não se baseia nas palavras, mas na ideia que deveria estar na cabeça do autor ao escrever cada frase. Como alguém já disse, não é uma tradução de palavra por palavra, mas de ideia por ideia, onde o suposto pensamento original deve ser transformado numa linguagem mais compreensível para hoje. Esse método de tradução também recebe outros nomes. Ele não é chamado apenas de equivalência dinâmica, assim como a equivalência formal também é chamada de equivalência literal ou de tradução literal. A equivalência dinâmica é também chamada de equivalência funcional, tradução de impacto. Por que esse nome de impacto? Porque eles dizem que, traduzindo dessa forma, o texto tem o mesmo impacto que teve na sua época para os ouvintes daquele período, né? Tradução idiomática, por quê? Porque as expressões idiomáticas, elas são colocadas, traduzidas de acordo com expressões idiomáticas do nosso tempo, que transmitam supostamente a mesma ideia. Linguagem comum, porque é uma linguagem mais coloquial do povo. Tradução do pensamento e tradução de transferência indireta. São esses os nomes deste método. E este método é o que está na moda hoje em dia nas novas traduções. Como exemplo, nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, a NVI, nova versão internacional. É possível que entre nós aqui alguns estejam com a NVI em suas mãos, dá uma conferida. É provável que você tenha uma NVI, alguns aqui talvez tenham, porque estão divulgando muito essa versão. E uma recente agora, mais recente, que é a nova versão transformadora. Eu estou em dúvida se ela foi lançada nesse ano ou no ano passado, mas é uma versão bem recente da editora Mundo Cristão. E nós temos o método de paráfrase. A paráfrase, ela vai mais longe ainda. Alguns dizem que é a mesma coisa que equivalência dinâmica. Eu coloquei separado só para que a gente possa distinguir melhor. O que é a paráfrase? A paráfrase, na paráfrase, o tradutor não está muito preocupado com o que o autor queria dizer, mas com como ele, tradutor, entendeu aquilo e quer passar para os nossos dias através da peneira do seu entendimento, coloquemos assim. Então nós temos duas versões que usam a paráfrase. A Bíblia Viva, que é também a nova Bíblia Viva, ela foi relançada, assim como a nova tradução na linguagem de hoje é uma reedição da tradução na linguagem de hoje, da década de 80, e a nova Bíblia Viva também é uma reedição da Bíblia Viva, que acho que é da década de 70, se não me engano. E nós temos uma mais recente, que é a chamada A Mensagem. Tomem muito cuidado
porque nas livrarias evangélicas está se dando um destaque muito grande para essa Bíblia, que na capa vem escrito a mensagem. Se você ver esta Bíblia, corra desta Bíblia. Ela não é uma Bíblia, não é uma Bíblia, é um comentário bíblico. Eu tenho essa Bíblia lá esqueci de trazer aqui, eu ia mostrar para vocês, e é um comentário do tradutor, como se fosse a própria palavra de Deus, mas é muito diferente, muito diferente. Então, foge ao texto original, não se prende às palavras utilizadas pelo autor do texto, né? Isso há 2000 anos atrás. E eu quero aqui mostrar para vocês exemplos das diferenças nas versões, comparando um versículo que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu não sei qual versão você está usando, creio que a maioria aqui use a Almeida Revista e Atualizada, alguns usam a Almeida Revista e Corrigida, alguns provavelmente a Nova Versão Internacional, outros a Almeida Século 21. Esqueci de dizer que a Almeida Século 21 também é equivalência dinâmica, tá? Todas as recentes, todas as Bíblias mais recentes usam o método de equivalência dinâmica. Então vamos lá. Comparando a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. A Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel traduzem da mesma maneira. Lembrem-se que elas são traduções literais. Ou seja, era assim que estava escrito, ou que ainda está escrito nos manuscritos gregos, que sobreviveram até os nossos dias e que eram a cópia dos originais. É importante eu dar aqui uma breve pausa. Eu não estou trazendo aqui, irmãos, um estudo aprofundado do tema. Se eu fosse trazer um estudo aprofundado, falando sobre os manuscritos, as diferenças dos manuscritos, se podemos confiar nos manuscritos, né? Nós teríamos pelo menos, irmãos, 10 aulas aqui. Pelo menos 10 aulas. Cada aula de no mínimo 1 hora. Então eu preciso ser bem objetivo. E nós podemos aqui compreender que há manuscritos que são cópias de cópias de cópias, é bem verdade, porém são cópias fiéis. Existem diferenças entre uma cópia e outra, entre um manuscrito e outro, mas são diferenças que não têm efeito doutrinário. Eu estou me referindo aos manuscritos utilizados pela versão Almeida Revista e Corrigida e pela Almeida Corrigida Fiel. E eu já vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas vamos nesse momento nos ater à questão do método de tradução. A Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida traduziram pelo método literal. Amém, queridos? Então, no método literal está escrito o seguinte, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Na versão Almeida, edição contemporânea, está praticamente a mesma coisa. A única diferença é que não está escrito se vos ofereceu no passado, mas sim se vos oferece, né? Então, quando se coloca se vos oferece, você pode estar dando a entender que diz respeito à volta de Cristo, à vinda de Cristo. E quando coloca se ofereceu, a primeira vinda de Cristo. Compreendem? Então veja como a diferença, né, do tempo verbal muda o entendimento. Mas vamos um pouco mais adiante. Almeida Revista e Atualizada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, já tirou uma palavra, não tirou? Os lombos.
Os lombos já foram embora. Não tem mais os lombos. Cingindo os lombos, cadê os lombos? Sumiram. Foi feita uma dieta e os lombos desapareceram. Na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução por equivalência dinâmica, nós temos o seguinte: portanto, estejam prontos para agir. Aí já não tem mais o entendimento nem os lombos. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Aí já está colocando que é a vinda de Cristo, né? A NVI, Nova Versão Internacional: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Agora, a Almeida, século 21: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Agora essa aqui é qual? A Nova Bíblia Viva. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus, que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. E finalmente o texto da Bíblia, a Mensagem: por isso, arregassem as mangas. Arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Arregassem as mangas. Lembram que eu disse que vocês têm que fugir dessa Bíblia, né? É por aí. É por aí, tá? Então vejam o seguinte: qual é a questão aqui? A questão é: o que significa cingir os lombos do vosso entendimento? É uma expressão idiomática que obviamente não se usa mais hoje em dia, talvez nunca tenha sido usada no Ocidente. É uma expressão idiomática que naquela época significava, eu não diria que significava arregassem as mangas, né? Para mim aqui foi longe demais, mas que o entendimento estivesse pronto, estivesse preparado, né? E aí é interessante que no site da Sociedade Bíblica do Brasil eles usam essa comparação destes versículos, dizendo e tentando aqui dar um respaldo para a equivalência dinâmica, ou seja, eles estão querendo justificar o método que eles usam nas novas versões, como na Sociedade Bíblica, agora me fugiu qual é, mas a nova tradução na linguagem de hoje, tentando justamente respaldar por que eles estão usando a equivalência dinâmica. E a explicação é a seguinte: uma tradução literal como cingindo os lombos do vosso entendimento requer do leitor o seguinte processamento mental, ou seja, o leitor que não conhece essa expressão idiomática e ele lê cingindo os lombos do vosso entendimento, se ele tem um conhecimento histórico, se ele tem um conhecimento cultural daquela época, ele vai pensar da seguinte maneira: cingir os lombos significa, num contexto oriental, passar uma tira de pano ou um cinto na altura dos lombos, que é a altura dos rins. Para quê? Para erguer um pouco e firmar a longa túnica que dificulta os movimentos do homem, com vistas a maior liberdade de ação no trabalho. Cingir os lombos do entendimento, portanto, é fazer, de maneira figurada, a mesma coisa com a mente. Portanto, trata-se de preparar a mente para agir. Compreendem?
Então, no método de tradução por equivalência dinâmica, o tradutor não vai escrever: cinjam os lombos do vosso entendimento. Ele vai escrever: estejam com a mente preparada para agir. Compreendem? Porém, ao se fazer isso, você elimina a ilustração que o autor original estava dando, não é verdade? Compreendem, irmãos? Ele estava usando de uma ilustração de alguém que cingiu os lombos, e quando se cingiu os lombos para que a pessoa estivesse preparada para o caso de uma fuga, de uma corrida, de um trabalho, compreendem? Quando se elimina isso, junto se elimina também a ilustração que o autor original queria que tivéssemos em mente. Então, o que seria correto? Permanecer com o texto literal, cingindo os lombos do vosso entendimento, porém, colocando-se ali uma explicação no rodapé para esse versículo, dizendo para o leitor que não está acostumado com essa linguagem, o que o autor queria dizer com isso, na opinião do tradutor. Ainda é importante se colocar isso, né? E se porventura Pedro quisesse dizer outra coisa, né? Então, na opinião do tradutor. Compreendem, irmãos? Então vejam bem, na escolha da sua Bíblia, a primeira questão é: você quer um texto que o seu conteúdo seja fiel ao texto original, palavra por palavra, ou você prefere um texto que a tradução traduza as ideias do autor original segundo a interpretação do tradutor? Essa é a questão. Compreendem, irmãos? Agora, não se esqueçam dos versículos que nós lemos no início, né? Os versículos que nós lemos no início dessa aula, aonde o próprio Deus declara que nós não devemos alterar nada da sua palavra, nada da sua palavra. O ideal mesmo é que todos nós, ainda pequenos, ainda crianças, aprendêssemos o hebraico e o grego, para que pudéssemos ler o Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego. Certo tradutor disse que ler uma tradução, por exemplo, do grego, é como você ter em mãos uma pintura, porém em preto e branco, ou uma fotografia em preto e branco. E quando você conhece o texto mesmo original, o grego, e você passa a ler aquele texto na língua original, é como se você então passasse a ver aquela imagem em cores. Compreendem? No preto e branco, você tem a noção do que é aquilo, não é verdade? Mas quando a imagem é colorida, você tem as nuances que se perdem no preto e branco. Compreendem, irmãos? Então é importante a gente ter noções do grego, do hebraico, sim, com certeza, tá? E só que essa não é toda a questão, e agora é que vocês vão ficar de cabelo em pé. Porque o mais grave vem agora. Na escolha de uma Bíblia, de uma versão da Bíblia, o que conta não é apenas se a tradução é literal ou por equivalência dinâmica. Não é só isso que conta. Conta também qual o texto grego ou hebraico que foi utilizado pelo tradutor desta Bíblia, ou tradutores. E existem, e aí nesse caso eu quero me ater mais ao Novo Testamento, que é onde a situação fica mais grave. Existem dois textos que são utilizados nas traduções da Bíblia, e especificamente do Novo Testamento. Passa o quadro, por favor. O primeiro deles é o texto recebido, chamado de Textus Receptus, obviamente isso é latim,
E o segundo é o chamado texto crítico. E agora eu preciso dar uma breve explicação do que é o texto receptus. Na verdade, o texto receptus, ou texto recebido, ele se baseia num conjunto de mais de 5.000 manuscritos, que é chamado de texto majoritário, por ser a maioria. E agora sim eu quero aqui explicar rapidamente o que é um manuscrito. Como o nome já diz, escrito à mão. Como vocês sabem, a imprensa, ela só foi inventada no século XV, por Gutenberg, e até então, todos os textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, eram escritos à mão. E esses textos, eles eram copiados e recopiados de modo que o chamado texto majoritário, que deu origem ao texto receptus, que foi prensado, ou seja, depois que a imprensa foi inventada, se tornou livro só no século XVI, aí já no caso no século XVI, e o primeiro que fez isso, que reuniu os manuscritos e criou um texto que foi prensado, que se tornou em livro, foi Erasmo de Roterdã. Eu não tenho tempo aqui para dizer quem foi esse homem, obviamente um erudito, um grande estudioso da língua grega, e que fez essa tradução de acordo com os manuscritos do texto majoritário. O que é o texto majoritário? Eu vou ler o que eu tenho aqui, não vai aparecer no telão, então por enquanto vai ficar só isso aqui mesmo. O texto majoritário é o conjunto de mais de 5.000 manuscritos preservados e utilizados pela igreja grega durante o período bizantino, que vai de 312 depois de Cristo a 1453. A partir do século XVI, tais manuscritos foram compilados para um único texto grego do Novo Testamento, conhecido como textus receptus, ou texto recebido. Em 1516, Erasmo de Roterdã fez a primeira compilação, seguindo-se outras, de Beza, Estienne e as de Elsevirs e outros. Perdoem-me porque são nomes complicados. O Textus Receptus foi utilizado para a formação da Bíblia de Lutero em 1522, e a de Tyndale em 1526, e a do rei James, a chamada King James, em 1611, e também para a tradução de João Ferreira de Almeida para o português em 1681. Portanto, o Textus Receptus foi utilizado para as versões das mais famosas Bíblias que existem: a de Lutero, a de Tyndale, a King James e a que nós conhecemos como a versão de Almeida, de João Ferreira de Almeida. E eu já vou explicar o que fizeram com essa versão a partir do século XX, que ela deixou de ser de João Ferreira de Almeida. Por que se chama Textus Receptus? A origem está no prefácio da edição de 1633 dos irmãos Bonaventura e Abraão Elsevier, com palavras latinas que eu não vou saber pronunciar aqui, mas cuja tradução é: tens, portanto, o texto agora recebido por todos. E aí no latim está escrito Textus Receptus, no qual nada oferecemos de alterado ou corrupto. Ou seja, era um texto que foi reunido em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, buscando se preservar o que estava escrito naqueles mais de 5.000 manuscritos,
Muitos deles eram cópias dos mesmos livros, e quando colocados lado a lado, as diferenças que haviam eram diferenças de, por exemplo, se omitir uma letra por descuido do copista, ou então o copista pulava uma linha, compreendem? Mas quando se colocava um texto do lado do outro, você chegava ao texto que certamente era o texto original. Afinal de contas, nós estamos falando, queridos, de mais de 5.000 manuscritos. E quando eu falo manuscrito, eu estou falando de livros inteiros da Bíblia. Eu não estou falando de 5.000 páginas. Eu estou falando de 5.000 livros inteiros do Novo Testamento, que circulavam na Idade Média, que eram, a maioria deles, do século 8, 9, 10, por que não de séculos mais antigos? Porque imagine, irmãos, uma folha sendo manuseada por muitas pessoas, né? Passa de uma mão para outra, de pai para filho, de filho para neto, aquilo vai desgastando, aquilo vai desaparecendo, né? Se torna um fragmento. Eu tenho aqui algumas folhas aqui de louvores aqui do início da nossa igreja, 15 anos atrás, que eu costumo chamar de pergaminhos, né? Porque já estão todas rasgadas nas bordas, amareladas, sabe? Então, imagine esses textos que eram lidos e relidos nas igrejas e que eram muito requeridos pelos irmãos. Então eles tinham que ser recopiados. Então, obviamente, os manuscritos do século 7, 6, 5, 4 não existiam mais. Desaparecem, compreendem, irmãos? Com o uso, desaparecem com o uso, né? Então, o texto majoritário eram as cópias dos textos que eram utilizados pela igreja cristã, e especificamente pela igreja cristã bizantina, a igreja cristã que não havia sido maculada pelo romanismo, pelo papado, compreendem, irmãos? Então, eles usavam esses textos que não eram muito bem vistos pela igreja romana, mas que eram os textos mais fiéis às escrituras originais. A autenticidade do texto majoritário é reforçada pelos escritos dos chamados pais da igreja, ou seja, quando nós pegamos escritos dos primeiros cristãos, já no século 2, no século 3, e os escritos deles estão preservados, de muitos deles, eles citam textos do Novo Testamento, e estes textos são exatamente idênticos aos do texto receptus, do texto recebido. Compreendem, irmãos? Então nós temos a autoridade reforçada pelos pais da igreja, pelos primeiros cristãos, pelos escritos deles, e também por outras versões de longa data, do início da era cristã, como por exemplo a versão siríaca famosa, chamada de Peshitta, que remonta ao ano 150 depois de Cristo. Apesar de ser em siríaco, é exatamente a tradução do texto recebido, texto receptus, que é o majoritário. Temos também a versão itálica, a céltica e a gaulesa, né? A céltica é chamada gótica também, e a gaulesa, e a Bíblia gótica de 250 depois de Cristo. Quais as características do texto recebido? Eu coloco 3 aqui. Primeira, baseada em mais de 5.000 manuscritos, a maioria deles, quase a totalidade deles em grego. Segunda característica, tais manuscritos datam dos séculos 8, 9 e 10. E a terceira, possuem poucas variantes textuais entre si. Ou seja, quando você pega os manuscritos, que são esses mais de 5.000, e coloca lado a lado, as diferenças entre eles são mínimas.
E estas diferenças, apesar de muitas, mas são diferenças, erros normais de alguém que está copiando à mão, sabe? Que comeu uma letra, ou acrescentou uma letra, ou pulou uma linha, esse tipo de erro. Mas não são erros doutrinários. Então, são, na verdade, poucas as variações textuais significativas nesses textos, que é o que compõe o texto majoritário, mais de 5.000 manuscritos. Quais são as versões da Bíblia em português que se baseiam neste manuscrito? Daqui a pouco eu vou dizer, hein? Então vejam que o problema não é só esse. E o texto crítico que está aqui também? Texto crítico. São dois. O texto crítico, tal como indica seu nome, é o texto do Novo Testamento segundo os procedimentos da moderna crítica textual. Também é chamado de texto minoritário, pois é uma compilação baseada em apenas 5 manuscritos. O texto majoritário é baseado em quantos manuscritos, irmãos? 5.000 manuscritos. E o texto crítico é baseado em 5 manuscritos. 5 apenas. Inacreditável, né? Que os eruditos alegam que esses 5 manuscritos, os eruditos alegam que eles são muito mais antigos que os do texto majoritário. Eles alegam que há até mesmo datando do século II, mas a maioria do século III, IV, V. Os estudiosos que produziram os textos críticos foram, aí eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome deles, mas todos eles no século XIX, viveram no século XIX. Os estudiosos que produziram esse texto, ou seja, essa tradução do grego, não baseada no texto majoritário, que são 5.000 manuscritos, guardem isso com vocês. Os 5.000 manuscritos é chamado texto majoritário. Eram os manuscritos que as igrejas utilizavam na Idade Média, que utilizavam especialmente a igreja de origem bizantina, a igreja grega, usava esses textos, mais de 5.000. Esses mais de 5.000 deram origem no século XVI a um texto chamado texto recebido, ou textos receptos, que é a junção dos 5.000 manuscritos em um único texto em grego, de Mateus a Apocalipse. Todos estão acompanhando até aqui? Esse é o texto recebido, que foi escrito com base no texto majoritário. E o texto crítico foi uma composição do século XIX, portanto bem recente, baseada não naqueles 5.000 manuscritos, mas baseada em 5 manuscritos, que não eram de origem bizantina, eram de origem egípcia, por isso é chamado de textos de Alexandria, ou textos alexandrinos, melhor dizendo, e que contestavam, aceite, por favor, contestavam aqueles 5.000. Estão compreendendo, irmãos? Prestem muita atenção. Querida, muito obrigado, que Deus te abençoe. Me perdoem aqueles que não gostam de me ver tomando um cafezinho durante a aula. Isso não é uma pregação, é uma aula, né? Não vou cortar não. Eita, cafezinho bom. Para não escandalizar. Muito bem. Então, amados, os eruditos, né, conhecedores do grego, não duvido que fossem, e que decidiram escrever esse texto crítico foram eles: Lachmann, que viveu de 1840, não, aqui não pode ser a data da vida dele, eu não vou nem falar essas datas então. Não foi, deve ter sido o tempo que ele levou para redigir o texto. Está aqui, Lachmann, 1842 a 1850. Ele não viveu só 8 anos, né?
Muito bem, mas deve ter sido a época que ele traduziu o texto. Não sei se o nome dele se pronuncia assim. O segundo erudito é Tischendorf, de 1865 a 1872. Deve ter sido o tempo que ele levou redigindo esse texto. Outro, Tregelles, não sei também se pronuncia assim o nome dele, de 1857 a 1872. E duas pessoas agora, Westcott e Hort, 1881, e Nestle Aland, ou Alan, na verdade, porque tem um desenho no final, 1898. O texto crítico é o preferido, escute isso, pela maioria dos acadêmicos. A maioria dos estudiosos do grego preferem o texto crítico, que são esses 5 manuscritos. Escutem com muita atenção e vamos devagar nesse ponto. Porém, esses eruditos têm algo em comum. Eles são os da linha liberal, são os chamados teólogos liberais. E hoje nós temos, pela internet, pregações de teólogos liberais sendo disseminadas, porque muitos deles também são pastores e são liberais. Em que sentido? Não acreditam na inerrância das Escrituras, não acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O que eles acreditam é que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. E que eles, os eruditos, que estão aptos para dizer o que tem nessa palavra que é de Deus e o que tem nela que não é de Deus. Entende? É uma aberração, você usou a palavra certa. Isso está acontecendo. E há pastores famosos, brasileiros, que são teólogos liberais. Eles leem, por exemplo, textos apócrifos. E quando eu falo textos apócrifos, eu não estou apenas me referindo aos textos que há no Antigo Testamento da Bíblia Católica e que não estão na nossa Bíblia. Nós os chamamos de apócrifos, para os católicos não são apócrifos, né? Mas eu me refiro aos textos apócrifos tanto para protestantes quanto para católicos. Os teólogos liberais olham para esses textos em pé de igualdade com os textos da Bíblia. Em pé de igualdade. Eles olham os textos apócrifos procurando neles alguma coisa de Deus. E eles olham para os textos da Bíblia procurando neles alguma coisa do homem. Compreendem? Eles gostam do texto crítico, porque justamente o texto crítico é oriundo de uma região que havia nesta região uma grande contaminação dos chamados gnósticos, que não aceitavam que a salvação é pela fé. Eles acreditavam que a salvação vinha por uma gnose, por um conhecimento secreto. Se a pessoa era salva pela sabedoria e não pela fé. Então esses eram os gnósticos. Eles negavam a encarnação de Cristo, que Jesus se fez carne. Eles negavam que Jesus Cristo era Deus. Eles negavam a ressurreição carnal de Cristo, literal, carnal. Eles negavam, inclusive, que o Espírito Santo também fosse Deus. Então os gnósticos eram pessoas que também se diziam cristãs e que possivelmente estavam usando esses textos aqui, que é o chamado texto crítico, esses 5 manuscritos. Por quê?
Porque nesses manuscritos há uma tendência a se diminuir a divindade de Cristo, uma tendência a se diminuir a própria encarnação de Cristo, ele feito carne, Jesus feito carne, o Filho de Deus feito carne. E vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente com mais detalhes. Eu preciso tomar cuidado aqui com a hora. Vamos para o texto, os dois textos que se tornaram mais famosos, ou seja, os dois textos críticos que se tornaram mais famosos. Assim como não foi apenas Erasmo de Roterdã que fez um texto grego baseado no texto majoritário, né? O texto crítico também não foi escrito por apenas uma pessoa. Então existem algumas edições do texto crítico. E as mais famosas são as de Westcott e Hort. E a respeito deles eu gostaria de fazer uma leitura aqui. O texto de Westcott e Hort, que inclusive dizem que eles eram espíritas, e ao mesmo tempo se dizendo católicos, mas eram espíritas. O texto de Westcott e Hort é o texto desenvolvido por Brooke Foss Westcott, que viveu de 1825 a 1901, e Fenton John Anthony Hort, que viveu de 1828 a 1892. Westcott e Hort consideraram como base para o seu texto apenas o manuscrito Aleph, que é chamado de Códice Sinaítico, e o manuscrito B, que é chamado Códice Vaticano, os quais são um dos manuscritos mais antigos que existem. Porém, esses dois manuscritos, quando comparados, olhem só, esses dois manuscritos, quando colocados lado a lado, esses manuscritos mais antigos, que não fazem parte dos mais de 5.000 do texto majoritário, quando colocados lado a lado, diferem entre si mais de 3.000 vezes. Mais de 3.000 vezes. Considerando apenas, claro, o Novo Testamento. O Códice Sinaítico foi literalmente achado em uma lixeira de um convento católico próximo ao Monte Sinai. Se ele estava numa lixeira, isso já deve significar alguma coisa. Eu não estou inventando isso aqui, nem aumentando. Isso é um fato. Estude sobre o Códice Sinaítico e você vai descobrir. E o Códice Vaticano recebeu este nome porque foi encontrado esquecido numa prateleira da Biblioteca do Vaticano. Eles resistiram ao tempo, por quê? Porque não eram manuseados. Não eram manuseados. E não deviam ser manuseados por quê? Porque eram cópias mal feitas. Compreendem? Eram cópias mal feitas, rejeitadas pelos cristãos daquela época. Por isso foram preservados. Então guarde uma coisa aqui. O fato de um manuscrito ser mais antigo não significa necessariamente que ele seja o melhor manuscrito. Compreendem, irmãos? Compreendem isso? Muito importante que nós compreendamos isso. Alegou-se que estes manuscritos são mais antigos que os previamente conhecidos, sendo, portanto, mais confiáveis. Contudo, as evidências de que eles sejam mais confiáveis não acompanharam a alegação feita. Ou seja, não há uma unanimidade entre os teólogos de que esses manuscritos sejam mais confiáveis. Não há uma unanimidade entre os eruditos que conhecem a respeito do texto grego e a respeito deste estudo do grego antigo. Mesmo assim, com base nestes dois manuscritos, iniciou-se uma série de correções nas Bíblias de quase todas as línguas. Isso a partir do século XIX, final do século XIX. Versos inteiros foram removidos, histórias inteiras faltaram. Por exemplo, a história da mulher pega em adultério, lembram?
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa história, na versão internacional, na nova versão internacional NVI, ela foi mantida. Mas se alguém aqui tem uma NVI em mãos? Você tem? Está aí contigo? Então, abra lá em João capítulo 7, versículo 53. Muito provavelmente, esse texto está iniciando-se com colchetes e termina com colchetes também. É João capítulo 7, versículo 53, até João capítulo 8, versículo 11. Entre colchetes, isso na nova versão internacional. Ela foi mantida nessa Bíblia, porém, há uma nota explanatória ou explicativa, informando aos leitores de que os melhores manuscritos não trazem esta história. João 7, 53. Me empresta aqui, Bruno, por favor. Também está? Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Eu sabia que eu ia precisar dos meus óculos. Muito bem. Oi, aqui, ó, exatamente. E aqui embaixo, olha só, olha o que está escrito aqui embaixo. Tem uma nota em João 7, 53 em diante, escrito assim: muitos manuscritos não trazem João 7, 53 a 8, 11. Outros manuscritos deslocam o texto. Ou seja, o que ele faz aqui? Ele coloca em dúvida a veracidade desse texto. Compreendem? Nessa nem tem. Que Bíblia é essa que você tem? A nova tradução na linguagem de hoje nem tem. Me empresta ela aqui, por favor. Essa daqui, essa é a nova versão internacional. Essa aqui. A sua é internacional também? É, nova versão internacional. Não tem 53 não. Meu Deus. Aqui, ó. Obrigado, querido. Mas que coisa, hein? Pelo amor de Deus. Tiraram, né? Essa aqui que o Júlio me deu, me emprestou, né, Júlio? Não quero isso aqui, não. É a nova tradução na linguagem de hoje. Ah, não, ele tem sim, Júlio. Ele pula o versículo 53, e aí ele começa em João 8, 1. Né? Mas ele tem. Jesus perdoa uma mulher apanhada de adultério. Mas está entre colchetes, tá? Está entre colchetes. Bem, está aqui, Júlio. Mas está entre colchetes. Obrigado, querido. E esses colchetes fazem com que o leitor fique em dúvida, né? A sua tem, né? Tem. Faz também. Tá. Alguém tem alguma Bíblia que não tem esse texto? Acho que não, né? A sua não está entre colchetes, porque a sua deve ser revista. Você falou que a revista atualizada está entre colchetes também? E tem alguma nota de rodapé nela? Não, né? Só está entre colchetes. Tá. Quero, por favor. A sua é de estudo, né? Qual versão será que é essa aí? É a John MacArthur? A John MacArthur usa a revista atualizada. Vamos ver aqui. João 7, 53. Está aqui entre colchetes também. Entre colchetes. Até João 8, 11. E no caso da MacArthur, deixa eu ver se tem algum. Tem um comentário, olha só. Essa mesmo, essa passagem aí. Oi? Então, João 8, de 1 a 11. Só que ele começa, o colchetes começa já no versículo 53. Oi? Não está, né? Pois é. Na nova tradução na linguagem de hoje, nem existe o versículo 53. Por isso que o Júlio achou que não tivesse nada desse texto. Mas porque tiraram o versículo 53. Acho que é porque ninguém queria ir para casa. Porque esse versículo diz, e cada um foi para sua casa. Muito bem. Vejam o comentário que tem na Bíblia John MacArthur. Bíblia de Estudo MacArthur. Diz assim: essa seção que trata da mulher adúltera, muito provavelmente não fazia parte do conteúdo original de João. Foi incorporada em vários manuscritos em diferentes lugares do Evangelho.
enquanto um manuscrito a coloca depois de Lucas. Evidência manuscrita externa, representando uma grande variedade de tradições textuais. É decisivamente contrária à sua inclusão, pois os manuscritos antigos e melhores a excluem. Estão vendo aqui? O comentarista dessa Bíblia, que deve ser o John MacArthur, para minha decepção, porque eu gosto dele, escreveu aqui que os manuscritos mais antigos são os mais confiáveis. E eu não concordo com ele, porque nós acabamos de ver qual a origem desses manuscritos. Não é porque são mais antigos que são mais confiáveis. Se eles fossem mais confiáveis, eles é que teriam sido copiados e recopiados, dando origem ao texto majoritário na Idade Média. Compreenderam, irmãos? Mas um foi encontrado numa lata do lixo, outro foi encontrado numa prateleira, esquecido lá, porque não eram manuseados. Compreendem, queridos? E trazem muitas diferenças entre eles. Então, uma passagem que certamente incomodou aqueles que estavam copiando aquele texto, eles decidiram não copiar esse trecho e pronto. Estão entendendo, irmãos? Te convido também a conhecer o nosso blog. Lá no nosso blog tem o mesmo nome do canal, Eu Vi na Palavra. Você vai ter músicas bem interessantes, músicas que estão louvando a Deus, músicas gostosas para o nosso espírito, vai ter testemunhos, muita coisa interessante. Te convido a conhecer também. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhe com quem você ama ou até mesmo com quem você acha que precisa. Essa é uma forma de disseminar a palavra de Deus. Até a próxima!